Eu tentei descrever em um texto pequeno o que eu o que eu consideraria um equilíbrio real. E eu não consegui fazer isso num texto pequeno, isso foi o menor que eu consegui. Eu começo dizendo que esse equilíbrio total, essa harmonia total entre vida pessoal e profissional, entre diversas áreas da vida, vai só nos levar à frustração, porque não é uma expectativa com base na realidade. Então, isso é uma coisa que a gente idealiza, né? Ah, eu quero dar atenção para todas as áreas da minha vida simultaneamente. Não, isso não acontece. Como eu falei, a gente tem momentos da vida em que a gente precisa focar um pouco mais em uma determinada área do que em outras, e tem que estar tudo bem isso para a gente, porque isso é resultado de uma escolha feita. Se você não consegue tomar essa decisão, você vai ficar o tempo inteiro se pressionando para ir bem em todas as áreas. E aí, quando tudo é prioridade, nada é, não é mesmo? E aí a gente acaba não conseguindo fazer as coisas em todas as áreas no mesmo nível de performance, digamos assim, e aí a gente acaba sentir que está o tempo inteiro falhando, que está o tempo inteiro programando fazer uma coisa que não consegue se equilibrar. E isso não é uma perspectiva legal para a gente ter, porque as mudanças, os imprevistos acontecem na vida. E a gente tem que compreender que a capacidade de pegar tudo isso e se reorganizar é uma habilidade que a gente tem que ter na organização. A organização não é somente sobre se organizar, é sobre se organizar constantemente, sempre que for necessário, de novo. Então, uma perspectiva mais realista seria a gente pensar num equilíbrio dinâmico, adaptável às diferentes fases da vida. Então, quando eu falo de equilíbrio, eu gosto, em vez de usar a analogia da gangorra, eu gosto de usar a analogia da balança, mas é no sentido de que você vai ter momentos na sua vida que você vai estar com a sua balança pesando mais de um lado. E eu quero dizer que isso é natural. Então, se, por exemplo, você acabou de ter um filho, é óbvio que família, saúde, casa, etc., sejam áreas que você vai dar mais atenção no momento. É natural. Então, muitas vezes as pessoas se cobram que, meu filho nasceu, eu não consegui voltar a estudar para o concurso. Calma, tudo é questão de perspectiva, de você compreender que o equilíbrio ele tem muito mais a ver com o movimento do que com a coisa estática, sabe? Acho que é isso que eu queria dizer, que é muito mais a ver com o movimento do que a coisa estática, tanto que equilíbrio em inglês, a palavra é balance, balance. Então, se você pensar, né, pensa num balanço mesmo, a pessoa brincando ali no balanço. Ou seja, a gente entende e aceita que a vida tem ciclos e compreende que o equilíbrio real significa simplesmente responder às necessidades do seu momento atual. E isso envolve flexibilidade e autocompaixão. Então, não é que você vai distribuir a sua energia de maneira igual para todas as fases o tempo todo, mas que você vai alocar um pouquinho mais durante um período em uma determinada fase e em outra fase você vai alocar um pouquinho mais. Tanto que quando a gente faz o planejamento do ano, eu recomendo escolher uma área para focar ao longo do ano, porque é justamente essa escolha de alocar conscientemente a sua energia naquele ponto que você acredita que tem que ser sua prioridade no momento, porque de todas as outras áreas é a que vai impactar mais, né, em todas. E aí, quando você aceita essa realidade, você permite que essas oscilações existam. E você não vai se sentir culpado. Ou pelo menos não é para se sentir. Enquanto eu falei isso, imediatamente eu lembrei do meu intercâmbio ano passado, em que diversas vezes eu senti muita saudade do meu filho, assim, a ponto de doer, que dava vontade de gritar, sabe? Eu me sentia culpada de estar longe e tal, mas o que me confortava era antes ter feito um planejamento e ter escrito várias coisas para eu ler durante esse período, de que eu estava fazendo da melhor forma possível, que o meu filho estava bem, que eu não podia simplesmente tirá-lo da realidade dele e levar ele para viver na Polônia comigo durante 5, 6 meses, porque ia ser ruim para ele isso. Então ele ficou com o pai, com os cachorros, com a família, com os amigos dele na escola, e isso foi ótimo para ele, e ele estava bem. E eu consegui, nesse intervalo de vários meses, conseguir ir e voltar do Brasil muito mais do que estava previsto, para poder vê-lo e ficar com ele. Então, eu estava fazendo tudo o que eu podia nesse momento em que o meu
foco estava voltado para a questão da carreira, intercâmbio, porque eu sei que aquilo era importante para a gente também, né? Eu lembro também de uma conversa que eu tive com o pai dele, aliás, várias vezes, né? Ele mesmo me falar, tenta aproveitar aí, você está aí, eu sei que você está fazendo isso pelo futuro dele, e ele sabe também. Então, é difícil, mas aguenta firme, sabe? Então, é pensando realmente no nosso futuro que eu estava fazendo aquilo, né? Pensando em como isso ia impactar positivamente. Então, naquele momento, eu precisei dar mais atenção para os meus estudos, para a carreira. Isso não quer dizer que eu estava me sentindo satisfeita com como estava a questão da família, porque eu estava longe do meu filho, dos cachorros e tal. Só que entender que aquilo fazia parte do equilíbrio do momento e que era temporário, que era só durante um tempo que eu ia fazer isso, depois eu ia voltar à minha realidade normal, me permitiu ir aos poucos e com muita terapia também, tirando essa culpa que acho que toda mãe sente, né? E aí eu consegui enxergar, voltar a enxergar a minha vida a longo prazo, lembrando do porquê eu estava fazendo tudo aquilo. E aí, quando a gente começa a pensar na nossa vida em termos de curto, médio e longo prazo, isso ajuda a gente a lidar melhor com essa ideia de que tudo tem que ser perfeito hoje, porque não tem que ser tudo perfeito hoje. Então, existem 3 palavras-chave para a gente tirar aqui desse texto. Em primeiro lugar, energia, né? Como que a gente distribui de maneira consciente tanto o tempo quanto o esforço entre as diferentes áreas da nossa vida. E aqui envolve reconhecer os limites, entender quando existem situações temporárias que você está dedicando energia para aquela área naquele momento e que está tudo bem, depois você vai equilibrar com as outras, né? Propósito, que é uma conexão profunda com o que a gente faz. Então, como que a gente consegue cada vez mais trazer... Não é que você tem que ter um super propósito de vida, mas que as suas atividades tenham um propósito. Então, eu estou ministrando essa aula aqui hoje, ela tem um propósito de ser. Eu não estou hoje aqui à toa. Não é um simples compromisso de trabalho. Eu escolhi fazer aulas às quartas-feiras aqui. Eu estou fazendo isso já há muitos anos. Isso tem um propósito para mim, assim como quando eu terminar essa aula, eu vou responder algumas mensagens que são importantes e depois eu vou cuidar do almoço, nossa, aqui de casa, meu filho vai chegar da escola, tudo e vai ter almoço. Então, tudo isso tem um propósito. E quando a gente consegue compreender que as nossas atividades do dia a dia, a gente começa a se perguntar qual o propósito dessas atividades, né? Isso ajuda a gente a ter mais motivação também, ajuda a gente a entender melhor o próprio conceito de mindfulness, né? Que é de a gente estar presente realizando aquela atividade sem estar preocupado com outra, porque a gente sabe que aquela atividade é importante. E a gente consegue entender também quando a gente tem que se dedicar mais a uma determinada atividade. E aí, por fim, autenticidade, que é você ser fiel a si mesmo, aos seus valores pessoais, às suas necessidades, às suas circunstâncias, a compreender que a sua vida é diferente da vida de outra pessoa, que você não tem a mesma vida que a pessoa que você acompanha no Instagram, que você gosta, talvez seja até um ideal para você, mas você ainda não chegou lá, ou talvez você não chegue lá, mas chegue em um outro estado que seja semelhante, mas adaptado à sua vida. Né? Não é, a gente não fica pensando, minha vida deveria ser assim. Não, a sua vida é como é. Lide com ela como ela é.